Boa noite, queridos irmãos e irmãs, em mais um encontro desta noite na plataforma da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a BBM-TV. Que todos sejam bem-vindos a ouvir a explanação que faremos no dia de hoje. E vamos começar então agradecendo a presença de todos que estão vendo agora e aqueles que verão depois, tendo toda a certeza de que a nossa dedicação nessa hora é a mais singela, é aquela que vai procurar sempre tocar o coração de cada um de nós. Então, meus irmãos, queridos amigos, vamos ouvir a palavra que inicia esse estudo, Caminho, Verdade e Vida, essa obra tão luminosa, trazida para nós através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então nós temos aqui juntos, unidos e reunidos, a lição 35, Semeadura. E diz assim: mas tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolve. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escalada ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Que assim seja. Vamos orar nossa prece inicial para dizer assim: Senhor, Deus da vida, que nos concede a oportunidade de nos encontrarmos na luz do Evangelho de Jesus, para que cada dia mais possamos nos sentir fortalecidos, com bom ânimo. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do trabalho e essa assistência espiritual vinculada ao trabalho que realizamos na Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes e trazendo para todos vocês, na noite de hoje, esse momento calmo, sereno, esclarecedor e contando com a presença de todos os amigos luminosos a nos amparar nessa trajetória de trabalho, onde o Cristo Consolador é presente nas nossas vidas. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos encha de um amor incondicional que nos afaga, que nos protege e que nos alicerça para cada vez mais prosseguirmos com todas as entidades luminosas que estão
nos cuidando, nos amparando e principalmente nos robustecendo para cada dia, na vida de encarnados e depois de desencarnados, voltando à pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos dando continuidade, porque a gente já começou. Então, o nosso ponto de hoje, que vamos discorrer, será do capítulo 17. O capítulo 17, ele é sede perfeitos. A gente quando lê assim, né? Sede perfeito, meu Deus, eu tenho que ser perfeito. Esse é um dos capítulos, como todos os capítulos do Evangelho, que toca o coração da gente. Mas eu vou dizer uma particularidade para vocês. Quando, bem novinha, a gente começou a ler as obras, né? Cada vez que a gente lia o Evangelho, relia, sempre essa luz do ser perfeito, essa procura que nós estamos há milênios, né? Encarnando e desencarnando para nos aperfeiçoar, porque perfeito é o nosso Pai que nos criou, mas nós temos uma linha ascensional, e essa linha ascensional é que nos chama ao aprendizado para continuarmos a nossa trajetória evolutiva, iluminativa e redentora. Então vamos lá, sede perfeitos, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. E diz assim: consentirá na maceração do corpo a perfeição moral. Maceração. Será que maceração logo a gente já imagina? Aquela que aperta, que machuca, que, né, que espreme, aquele monjolo, né, que vai passando em cima do trigo, do grão de trigo, do grão do milho para macerar, para amassar e virar aquele pó que a gente faz o pão, que a gente faz a broa de milho. E isso nós estamos dando. Então, essa maceração, será que constituirá na maceração do corpo, meu corpo, a perfeição moral? Será que o moral está no corpo, está no espírito? Vamos ver, vamos ver. Para resolver essa questão apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Por quê? Se eu sou um espírito imortal, me dando a oportunidade, Deus dando a oportunidade de eu reencarnar, ganhar essa máquina física que é o corpo, eu tenho que cuidar dela. Porque os reflexos do espírito agem no corpo. E assim nós vamos entendendo que se eu for aprimorar a moral que se encontra no espírito, eu não preciso macerar o corpo, eu preciso é cuidar do corpo, porque ele é o invólucro pelo qual eu adentrei aqui ao mundo físico, ao mundo da matéria. Então eu preciso cuidar dele, eu preciso estar atento, porque ele perece, ele tem data de validade, o corpo, né? Tem data de validade. E aí o que acontece? Eu tenho que estar ali, firme para cuidá-lo, atencioso no cuidado a esse corpo. Porque a alma ela fica prisioneira a esse corpo, ao escafandro físico, né? Desde a concepção, onde há toda aquele envolvimento espiritual para o espírito chegar e consolidar, né, no casulo físico. Porque há uma preparação para a reencarnação muito minuciosa, muito séria, né, e muito trabalhosa. Segundo os espíritos nos apontam que nascer é bem trabalhoso, é bem difícil. E morrer
no corpo físico, né? O corpo físico quando morre não é tão difícil, também tem as suas nuances, né? De preparação para deixar o corpo físico. Mas segundo colocações dos espíritos, o nascer é mais dificultoso, muito mais dificultoso. Então, só em nós sabemos que tem uma certa dificuldade, tem um certo trabalho para que a gente adentre ao mundo físico, já é momento de nós raciocinarmos e ponderar ações que vai nos causar dores. O não cuidar do corpo vai nos levar a uma antecipação da morte física. Então, tem toda um propósito de entendimento. E a doutrina espírita, ela faz isso com muito valor, explica esses conhecimentos passo a passo. E nós vamos continuar aqui. Inevitável parece a luta entre os dois. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que é o espírito e o corpo. Que deve fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: a dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo. Aniquilar o corpo, né? É o corpo, vamos aniquilar. Esses são os ascetas. E o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Por que rebaixamento da alma? Porque chegando aqui no mundo material, vamos fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Aí envolve vícios, sensações pesadas e ultrajar o físico sem dar conta, né, de que ele é a nossa máquina. É por ele que nós vamos deambular, que nós vamos viver o quanto tempo nos foi dado para obrarmos fisicamente aqui no plano da Terra, experienciando essa nossa encarnação, redesenhando, né? Aí entra a prova, a expiação, a reparação. E é esse invólucro do qual nós precisamos cuidar. E esse rebaixamento que o materialismo propicia, né, convida, é das sensações, dos desejos, dos vícios. E isso vai causar malefício ao corpo físico. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Porque é aquele tipo de pessoa que não vai para lá e nem para cá. E para nós vivermos a vida, nós precisamos ter anseios, nós precisamos ter o bom ânimo, a vontade, as boas intenções, para que a gente possa obrar uma vida mais equilibrada, uma vida mais concernente com tudo que nos foi dado por acréscimo de misericórdia. A começar que nós reencarnamos no lar que merecemos. Nós temos os parentes, os pais, né, os irmãos, os afins ali. A gente está falando da consanguinidade, que nós merecemos estar. A gente mora no lugar onde a gente merece. A gente estagia o movimento da nossa fé, da nossa religiosidade, aonde nós escolhemos, aonde a gente se afiniza. Então, por aí a gente começa a pensar, né? Pensar, raciocinar, que não temos que ter nem o materialismo ligado, né, aferroado, e nem ao culto da maceração aniquilando o corpo, e nem morno, né, que não tem amor, não tem incentivo, não tem otimismo.
Temos que andar em gratidão, procurar nos envolver com ensinamentos que alimentem o nosso espírito, para que essa nossa caminhada, ela seja uma caminhada proveitosa. Porque uma encarnação, nós já falamos que é um processo bastante trabalhoso para que se dê, né? E a gente sabe que ultimamente os casais, as famílias estão sempre querendo menos filho, um filho ou então nenhum. É muito difícil vocês verem um casal, a gente notificar um casal, não é raro, mas é bem difícil, de ter 2, 3, 4, 5 filhos. Até porque o mundo está caro, nós estamos na pandemia, é uma série de coisas que se somam. Mas na realidade, lugar para ter espírito encarnado no planeta Terra tem muito. Então o que nos leva a perceber que nós precisamos saber onde estamos andando, eleger para nós ensinamentos que propiciem essa abertura espiritual da qual nós viemos nesse ciclo de encarnação e reencarnação. Aí o advento da doutrina espírita, o Cristo Consolador, nos traz palavras luminosas, né, no Evangelho, para que a gente possa sair da nossa mesmice, do nosso ir e vir sem atenção nenhuma, voltada ou só para a materialidade, ou sem ter cor nenhuma, ânimo, ou achar que mortificar o corpo vai elevar o nosso espírito. E não é assim. O que vai elevar o nosso espírito é o cuidado com que nós precisamos ter com tudo. Com tudo. Quando a gente fala tudo, a gente engloba. Vamos englobar o espírito e a matéria da qual me foi concedida por acréscimo de misericórdia. E cada um é de um jeito. Cada um traz a vestimenta necessária para a sua evolução. Então, vamos continuar aqui. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema fica sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. O que a gente acabou aqui de fazer um pequeno esclarecimento para vocês, desse cuidado nosso, desse entendimento que nós não somos só corpo ou nós somos só espírito. Nós estamos numa condição e um depende do outro. Se nós reencarnamos, nós temos uma missão. E nós entendemos missão como uma coisa assim valiosa. A missão primeira do ser encarnado, sabe qual é? É cuidar dos valores que ele carrega em si, porque o espírito é imortal. Quantas reencarnações servirão e já serviram para que a gente experiencie e vibre em sintonia de aumentar, né, a luz do conhecimento, a luz da moralidade, e não nos chafordarmos nos vícios. E esses vícios, eles são o que a gente traz de vidas passadas e o que a gente também fica fomentando ainda nessa vida, fazendo borbulhar no nosso viver. Então paramos e meditamos sobre isso. Por que cuidar do corpo e cuidar do espírito? Porque um depende do outro. E nós estamos aqui para evoluir. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. Olha só, amai vossa alma e cuidai do vosso corpo. Até quando esse corpo não terá mais condições de ser habitado pelo espírito, porque ele vai perecer. Ou perece de doença, ou os anos mesmo que vão passando, né? E a gente vai vivendo
hoje, na atualidade, século XXI, a gente tem uma perspectiva de vida bem longeva, né? Ao passo que em 1940 e em 1900 não tinha essa expectativa de vida. E hoje nós temos. Por quê? O avanço da ciência, as medicações, por exemplo, a gente tem analgésico para não sentir dor. Isso é o cuidado do corpo, né? A gente tem cirurgias físicas que vão invadindo o campo material do corpo e consegue, né, alicerçar a melhora, a cura. Quantos remédios estão aparecendo? E o que nós vimos disso tudo? Não estamos enaltecendo só a matéria. O espírito vai galgando esse desenvolvimento. E precisamos entender que nós estamos na matéria, mas nós não somos habitantes da matéria. E nós não somos eternos na matéria. O que é eterno é o espírito. Então, essa experienciação física, ela tem tempo para acabar, mas ela não acaba. Aí entra a ciência do entendimento. Quando nós começamos a nos encher dessa verdade que Jesus veio demonstrá-la para nós, aí de vez em quando eu faço, Marlene, você vai falar de novo isso? E eu sou impelida a falar. O único ser que veio à Terra, que nos provou textualmente ali a vida imortal, foi Jesus. Muitos arautos luminosos, espíritos de um galardão vibrante de evolução, já estiveram na Terra e fizeram o seu papel, mas não demonstraram a morte do corpo físico e a vida ressurgindo no espírito como Jesus, nosso mestre de Nazaré. Não, eles. Então, com toda a flagelação física dele, da qual todos aqueles daquele tempo fizeram para ele superou, porque ele já era um espírito de uma envergadura que não temos nem como dizer, de evolução, de amor. Mesmo seu corpo macerado, ele vive até hoje entre nós. Só que agora ele vive como? Ele vive em nosso coração, nas nossas atitudes. E eu vou mais além, cuidando do corpo que nos foi ofertado, alimentando-se bem. Quando a gente fala alimentar bem, gente, vamos entender. Nós não estamos vivendo para comer. Nós estamos comendo, nos alimentando para viver. Porque nessa ida e vinda da nossa experienciação física, nós vamos ultrapassando a barreira da sanidade, achando que tudo que eu posso eu tenho que fazer. Tudo que eu gosto eu tenho que fazer, tenho que me engalanar, como no caso da comida. Né? Estamos falando isso porque, se nós pretendemos caminhar com lucidez, nós precisamos entender que o fator que nos fere a cada dia que passa em relação ao corpo físico, um dos fatores é a comida, né? Que a gente se engalana e que não tem despropósito, né? E cria-se um vício. E na modernidade, a gente tem muitos pacotinhos, muitas caixinhas, né? Que ficou mais prático, mas nós precisamos nos ater à comida viva, que faz muito bem. Quando a gente fala comida viva, é aquela que não entrou no fogo, é aquela que você pode comer naturalmente. Aí, Marlene, você está falando isso tudo, mas tem agrotóxico, tem isso. Tem tudo isso sim. E ainda a gente vai passar longo tempo ainda nos regenerando para não ter isso mais como um ambiente propício para que as frutas fiquem gigantescas, né? Para que tudo fique saboroso, aquele creme que a gente vê nas propagandas de doce, aquele creme nevado, bonito. Dizem os químicos que aquela graxa toda é graxa de carro. Quando eu fiquei sabendo aquilo, eu fiquei assim pensando, repensando, e aí muitas outras coisas. Então, se tiver que comer,
comer, se tiver que gostar ainda, coma um pouco, medita, né? Antes de você encher o prato, antes de você se engalanar. Isso é uma das coisas que é um dos pecados capitais, né? Que a gente ainda está aprendendo. Mas, com a luz da doutrina espírita, nós precisamos trazer esse conhecimento para o âmago do nosso pensar, do nosso agir. Porque isso é cuidado. Isso faz com que cada vez mais a gente possa entender que nós somos espíritos racionais, pensamos para agir melhor ou para não agir melhor, para ofender o santuário, porque o nosso corpo é um santuário divino. Concorda comigo? É um santuário divino. Porque ele foi criado com todas as técnicas espirituais, com um arquiteto sideral. Por isso que nós somos uma das máquinas mais perfeitas da criação divina. Temos outras criações divinas, potentes, mas nós somos os seres que Deus criou, por isso que está lá, né? Os evangelhos na Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. E por vias de regra, o que nós estamos fazendo aqui é aprender a se colocar na vida e a respeitar o invólucro físico que temos. Nós não estamos aqui dizendo que se não fizer isso está errado. Estamos propondo para que a gente possa refletir, refrear nossos instintos, refrear os nossos vícios, trabalhar para que todo esse envolvimento que nos chama na materialidade ser olhado, pensado, raciocinado para fazer a melhor opção de vida. Se isso me faz mal, por que eu vou fazer? Se aquilo outro me faz mal, por que eu vou fazer? Porque eu tenho que estar com todos que fazem? Não, sou eu uma individualidade. O outro é outro, o outro é outro. Então, o que nos cerca, nos envolve? Aquilo que for melhor, no que não vai nos afetar, não vai nos machucar, não vai fazer a gente sofrer. Porque muitas vezes a gente sofre por nossa própria incúria. Por exemplo, nós temos a diabetes, a dona diabetes, que nos visita. Né? Por que ela nos visita? Porque o pâncreas, a insulina, tal, eu me alimento de uma maneira que não trago para junto de mim, alimentos que não vai ser bem traduzido aqui pelo pâncreas, tal. Aí chega uma certa idade, ou em criança mesmo, que a gente nasce, muitas vezes, problemática da diabetes, mas o doce é tão gostoso, ai, é uma delícia. Aí eu fico comendo tudo que não é para comer. Gente, eu não estou falando isso para vocês, não. Eu estou falando para mim. O primeiro ouvido que está próximo dessa boca é o meu. Vocês não imaginam como é difícil a gente se conscientizar e realmente fazer o trabalho de volta ao equilíbrio. Porque é desequilíbrio quando você tem essa anomalia da diabetes e continua comendo, fazendo isso, se envolvendo com alimentos que vão te trazer malefício. Eu estou falando só da diabetes. Mas, no contexto geral da vida, a doença, ela tem muita oportunidade de ser bem encaminhada e a gente sair vencedores dela. Mas o que nós fazemos? Nós não admitimos voltar para dentro de nós e buscar o sentido imortal do bom pensamento, porque tudo que é imortal vibra uma luz, vibra com Deus, vibra com o Mestre Jesus, porque Jesus é a palavra viva de Deus a se comunicar conosco, comunicando, e Ele comunica até hoje, até agora nesse momento, quando nós estamos aqui, abrindo
o nosso duto fonatório para levar para vocês esse pensar, que não é um pensar da Marlene, é um pensar de Jesus, do Espírito de verdade, dos que já viveram e já passaram esses momentos de desafios, mas venceram a materialidade. E hoje estão nos informando que nós precisamos fazer o caminho de volta, para que nossa ascensão ela não seja uma ascensão tão dolorosa e que siga o roteiro que é a nossa libertação, a nossa evolução. Porque dada a vida que nós estamos vivendo hoje, de muita dor, de muita tristeza, nos comovendo a todo momento. E essa é uma hora em que nós precisamos voltar para dentro de nós, na nossa fé, sempre fazer com que elementos vibrantes de virtudes possam exalar de nós. Aí não importando com o tempo de idade física, porque todos nós temos a liberdade de obrar no bem em qualquer momento da nossa vida. Se nós não estamos ainda fazendo, é hora de olhar para trás e dizer: fique aí no passado, esse homem velho, porque eu quero caminhar com o homem novo, o homem que está desperto, o homem que procura, o ser humano que procura lapidar dentro de si as emoções primitivas, onde a nossa ação é confundida em nós com os nossos vícios, as nossas más tendências. Por isso que está bem explícito aqui no Evangelho. Reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, quando ele consegue domar as suas más tendências. E quais são essas tendências? Uma delas é achar que o mundo vai acabar amanhã, então eu tenho que fazer tudo o que eu quiser com o meu corpo físico. Não dando ciência a nada. Nem aquela a dona diabética que eu falei para vocês, né? Não se importando com nada. Né? A esteatose é a gordura no fígado. Né? A maneira de eu me colocar para o outro, aí entra orgulho, a vaidade, a inveja, né? O outro tem, aí o coração vai sentindo, né? A mente vai ficando conturbada, e aí eu fico naquele estado emocional, porque isso são agressões que o nosso espírito, que é revoltado muitas vezes, inconformado, começamos a bombardear o corpo físico. Como eu disse para vocês, que tem hora para entrar no corpo físico e data para sair. E quando nós vamos entendendo que essa mecânica da vida depende muito do nosso agir espiritual, também nos faz refrear nos vícios que vão causar dano ao corpo físico. Então, pensando bem, essas anomalias que a gente traz fisicamente, elas já vêm de um passado longínquo, que nós mesmos pedimos para vir espiar, na expiação, na provação e na reparação. Muitos de nós sabem as dores que carregamos. Graças a Deus, a misericórdia divina fez a gente esquecer da nitidez com que nós fomos relapsos, onde nós contribuímos para a dor do outro. Nós tivemos essa misericórdia, mas isso não é, aliás, todo esse esquecimento é providencial, mas no íntimo da nossa alma nós sabemos que temos essas chagas e que precisamos trabalhar para renovar a nossa alma, o nosso espírito, até mesmo porque ganhamos uma nova vida, para redesenhá-la, para cuidar da máquina
E cuidando dessa máquina física, que é o nosso santuário aqui na Terra, nós vamos poder fazer mais pelo outro. Podemos amar mais, né? Amar no sentido de cuidar do outro. Porque nós queremos que o outro cuide de nós. Eu só vou amar se eu for amada. Nós estamos aqui para dar. Nós estamos aqui para dar, para servir e não para ser servido. Principalmente nós que temos a muleta da mediunidade. Marlene falou que a mediunidade é muleta. É muleta. Porque nós vemos coxos do corpo físico, né? Do braço, da mão, do olho, dos pés, da perna, das vísceras, dos olhos, da cervical, da matéria. E quando a mediunidade é nos dada por acréscimo de misericórdia, que vem no caminhar das reencarnações, sendo alicerçada, é porque se nós não temos essas distonias físicas, esses efeitos físicos, nós somos coxos da alma. Por que coxos da alma? Porque nós não integramos o nosso valor espiritual e ficamos só chafurdados na materialidade. Temos que ter o caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Cuidar do corpo, sim, né? Cuidar do corpo, sim. Alicerçar toda o cuidado com ele, mas cuidar da alma. Porque aqui nós temos, no evento da matéria agora, que nós estamos vivendo, nesse século, muitas pessoas cuidando da matéria e colocando isso, colocando aquilo, enxertando aquilo. Nada contra. Mas vamos parar para pensar. Nós temos um tempo, e esse tempo fragiliza a matéria. Deixa rugas, cabelos brancos, né? Nada estamos fazendo para apontar erros, mas estamos fazendo aqui uma fala para refletir. Muitas vezes o cabelo não pode pintar porque fica com ferida, mas eu pinto porque eu tenho que pintar. O corpo já está dizendo que não pode, tem alergia, mas aí a pessoa insiste, aí vira uma doença incurável. Mas isso não é falta de senso? Não é falta de observar, né? Aí coloca, injeta remédios para ficar com músculo, tal, para ficar assim, assado. Esquece, meus irmãos, de que o valor que temos que dar para o cuidado do corpo não é ser exacerbado e esquecer que nós somos espíritos imortais e que esse invólucro físico, ele vai perecer. Ele vai transformar-se. Mas eu, espírito imortal, não. Viverei, e viverei bem conforme a minha consciência. Porque atributos de ensinamento nós já temos. Não podemos reclamar, eu não sabia. Principalmente os estudantes da doutrina dos espíritos. Lê, relê, fala, como nós estamos fazendo aqui, né? Essa conversa tão nutritiva, tão favorável, né? Que nos leva à reflexão que está aqui no Evangelho, para que a gente possa trilhar com mais segurança, com mais vontade de vencer as nossas incapacidades, os nossos defeitos, os nossos vícios, enfim. Então, aqui vamos lá. A perfeição não está nisso, está todas nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Então, essa reforma não é no corpo físico, plástica, não, é reforma no espírito. Reformatar a sua maneira de viver essa vida passageira, essa vida longeva, se eu cuidar bem do corpo físico, se eu estiver obrando em relação a ajudar o próximo, a amar o próximo, a fazer tudo de bom para quem quer que seja, e não esperar, né, que façam para mim, porque para mim já foi feito. Sabe o que foi feito para mim? E deixar reencarnar e ganhar esse invólucro físico já é uma maravilha. Dobrai-o. Não há perfeição. Não está nisso.
está toda nas formas por que fizeste passar o vosso espírito. A gente já falou, né? Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornares dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Então ele está falando aqui, o nosso irmão Jorge, espírito protetor, porque essa fala é dele, em Paris, em 1863, ele está falando que essa humilhação, que essa maceração que não é no corpo físico, essa humilhação, essa mortificação é no espírito, não é na matéria, é no espírito. É quando a gente diz não para os vícios, não para aquelas más tendências, mas falar um não vigoroso, com fé de que você não fazendo, você vai crescer dentro de você. E todo esse crescimento espiritual reflete no corpo físico. Aí o corpo fica menos doente, né? Você tem um viço na sua tez. Diz os espíritos, quando fazemos a tarefa do bem, nós engrossamos o fio da vida. E sabe qual é a pessoa que falou isso? Nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele foi um exemplo de engrossar o fio da vida, né? Tinha todas as anomalias dele física, mas não pelas agressões, mas sim para a depuração dele das suas vivências de vidas passadas, porque também temos isso. Mas mesmo você tendo essas vivências, esse escaldar através do corpo físico as situações de infrações de vida passada, mesmo assim, nós somos tão amparados, nós somos tão alicerçados, ajudados a passar por esse cadinho, a passar pelas situações de dores. Nós não viemos para cá sozinhos. Meus irmãos, cuidemos do nosso corpo, mas cuidemos do nosso espírito, da nossa alma. Hoje, o que nós estamos vivendo neste planeta é por demais dorido, mas necessário. E como necessário é, optemos, consolidemos em nós o fazer o bem ao outro, aos familiares, aos amigos. Não vamos nutrir em nosso coração o ódio, a vingança, né? A maledicência, o orgulho, a vaidade. Vamos trabalhar para isso. Ah, mas fulano, ele está fazendo. Ele vai dar conta do que ele está fazendo. Olhe para você, cuide de você, faça reinar em você todas as possibilidades de crescimento espiritual, e agradecer ao corpo físico a oportunidade que recebemos e amar esse invólucro até o término do nosso estágio de seres encarnados neste planeta. Há espíritos que, diante do seu entendimento sobre o espírito e a matéria, que quando desencarnam, olham para trás e agradecem o corpo físico, que o abrigou durante longo tempo, ou pouco tempo, ou médio tempo, mas que foi a oportunidade dada por Deus para que aqui viéssemos e experienciando novas oportunidades. Cuidemos do corpo e da alma, para que possamos prosseguir o nosso caminho com bastante vigor. Não posso estar aonde a dor está reinando, mas eu posso orar pelos irmãos que estão vivendo situações tão dolorosas, de provas, de expiações. Então vamos orar, meus irmãos, que é o que nós podemos fazer quando somos impedidos de chegar até o local para colocar a mão na massa. Coloquemos as nossas antenas espirituais para congregar na oração, nas preces, e envolver o nosso canal mediúnico, o nosso coração, o nosso sentimento, e elevar as rogativas em prol
daquele que está sofrendo, como nós estamos vivenciando esse momento. Grande flagelo, grande sofrimento. E também aqueles outros que estão tentando fomentar mais dores no planeta Terra. Vamos orar por eles, pelo anjo da guarda de cada um deles, porque o Deus de amor é Pai de todos nós e dá a oportunidade para todos nós de termos um anjo guardião a nos tutelar. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade dessa fala singela que objetivou a reflexão de todos nós. Deus de amor e bondade, Mestre de amor, Governador da terra, Jesus, que o teu amor invada os corações de todos nós, Senhor, que afeitos do teu Evangelho possamos caminhar nos libertando das amarras e direcionar as nossas antenas espirituais a todos aqueles que sofrem na face da terra, a todos aqueles que estão contribuindo e fomentando a dor, Senhor. Vinde, Jesus, amplie a nossa visão espiritual, amplie o desejo que temos de prosseguir sob a égide do teu amor, porque tu nos convoca, Jesus, à reforma íntima das nossas almas, porque tu és o Cristo Consolador, porque tu és o nosso irmão mais velho, aquele que abriga os corações, aquele que nutre em nós a vida, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Que o nosso envoltório físico seja cada vez mais acelerado nas potências espirituais que vamos despertando a cada reencarnação, quando, por acréscimo de misericórdia, Deus, em sua infinita bondade, nos concede e nos concederá sempre, para que possamos trilhar no rumo da evolução dos nossos espíritos, da evolução deste planeta, que a nossa Mãe Maria Santíssima, do céu de amor, perpasse o seu amor, Mãe querida, para todos os nossos irmãos em flagelos, em dores, aceros, e todos aqueles que já deixaram o pesado fardo da matéria, o invólucro divino, o escafandro de experiências aqui nesse plano, possa ser recebido com os braços luminosos do teu amor. Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, os nossos irmãos luminosos, pais e bem queridos irmãos, em mais uma oportunidade de estudarmos juntos, orarmos juntos, para pensar e obrar no bem sempre. Paz e bem. Até outra oportunidade. Que a paz de Deus nos console a vida. Graças a Deus.